Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento, de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado e lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Se a comunicação interna já era um tema importante no ambiente das empresas, com o advento da pandemia da Covid-19, ela escalou e ganhou relevância no organograma. E de lá para cá, vem aperfeiçoando aí os seus métodos e sistemas. Apesar disso, ainda existe um número significativo de empresas que enfrentam desafios na missão de se comunicarem com seus funcionários. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Project, que, em parceria com a Indicafix, apontou que nada menos que 54% das empresas enfrentam dificuldades em se comunicar com seus empregados. Para comentar esse número, trazer mais detalhes da pesquisa, o Comunicação SA recebe Igor Vasoler, CEO da Project. Igor, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Bom dia, Marco. Eu que agradeço o convite. Ô, Igor, vamos começar falando um pouquinho sobre essa pesquisa, Comunicação Interna Trends. Eu queria saber de você o que levou à escolha desse enfoque, o enfoque que vocês trouxeram para 2025, ou se esse foco ele é recorrente nas pesquisas anteriores. De forma geral, a essência da pesquisa é a mesma, né? Ela está na quarta edição e o objetivo é fazer uma visão geral sobre o mercado de comunicação interna no Brasil, para os profissionais dessa área poderem se guiar. É claro que a cada ano a gente ajusta a pesquisa até para trazer novidades que o mercado está vendo, como a questão de IA, por exemplo, é um fenômeno mais recente, e a gente poder captar como que o mercado está reagindo a respeito dessas novidades. Mas a essência é a mesma. Entender como que está a comunicação interna, os principais desafios, os principais objetivos, né, os planos que os comunicadores estão fazendo para o próximo ano e assim por diante. Quer dizer, vocês iniciaram a pesquisa, então, em meio ao período pandêmico, 2022, é isso, estou certo ou não? Exato. Sim, O que isso você mesmo. Uhum. percebeu, Igor, de lá para cá, essa percepção que a gente tem de um fortalecimento da comunicação interna, isso de fato ocorreu? Isso de fato foi apontado na pesquisa? Ou a minha visão em relação a esse tema não é exatamente a correta? Não apenas a pesquisa da comunicação interna Trends, a gente também tem uma outra pesquisa mais focada em um canal específico, que é o canal de TV corporativa. Essa já vem de bem mais tempo, mas ambas as pesquisas elas deixam bem claro, né, que existe sim um crescimento constante da percepção de valor dessa função de gestão da comunicação interna nas empresas. É, a pesquisa mostra isso, os eventos que a gente faz também mostram isso. Então, acho que essa é uma tendência importante dentro enfim, de todo o ecossistema de gestão de pessoas, que é uma coisa tão, digamos assim, relevante para o desempenho das empresas. A comunicação interna tem ganhado relevância, tem sido percebida como cada vez mais estratégico, e é um processo paulatino, né? Cada ano a gente percebe um pouco mais de evolução, novas empresas investindo, estruturando suas áreas, é algo real mesmo. Igor, um dado que a pesquisa apontou, inclusive a gente destacou aqui no início da nossa conversa, é em relação aos 54% das empresas que apresentaram dificuldades em se comunicar com os seus empregados, que é um índice bastante expressivo, né? Eu queria Sim. começar entendendo um pouco melhor a pesquisa, né? Quando que ela foi realizada, qual o tempo que ela consumiu e qual o perfil das marcas que vocês pesquisaram? São sempre os mesmos? Vocês buscam atividades econômicas diferentes? Como é que é estruturada a pesquisa? A pesquisa acontece anualmente, né? Mais ou menos, mais ou menos no mesmo tempo dentro do ano, que é no começo do ano. Então, essa pesquisa foi executada no começo desse ano. O público, ele não é um público específico, a gente
assim como comunicação interna, a pesquisa também é uma pesquisa que atende todos os setores. A comunicação interna é uma demanda, é uma necessidade de qualquer setor da economia, né? Basta você ter profissionais, funcionários dentro da tua empresa que você precisa saber como se comunicar bem com eles. Então, o que a gente faz é que na própria pesquisa, as pessoas dão informações que permitem segmentar os dados da pesquisa. Então, por exemplo, eu consigo comparar os resultados gerais com os resultados das empresas segmentadas por porte, por segmento de mercado, né, pelo tipo de arquitetura organizacional que é dedicada à comunicação interna, pelo perfil também dos colaboradores, as empresas que estão remotas, as empresas que estão presenciais, as empresas que estão híbridas, as empresas que têm a maior parte dos seus colaboradores offline, ou seja, sem acesso a um computador, sem acesso a um e-mail, principalmente empresas do setor, por exemplo, agro, industrial, muitas do varejo também, em que os colaboradores não utilizam o computador no seu dia a dia, e poder comparar, inclusive, com as empresas que têm 100% dos seus colaboradores conectados no computador. Então, ela pega todos os extratos, todas as segmentações possíveis, até para que a gente possa fazer comparações entre esses segmentos e comparar também com a média geral. Nós que trabalhamos com a área de comunicação sempre nos deparamos com essa questão. E aí tem muito a ver com o universo que vocês trabalham de pesquisa, né? Eu queria saber quem é que responde pela gestão de comunicação interna. São as áreas de comunicação, são áreas de recursos humanos. Quem é que está envolvido mais diretamente com a comunicação interna das empresas, Igor? Quando a gente pega uma pesquisa ampla, né, que pesquisa dentro de empresas de todos os portes, você vai ver que na média, e a pesquisa aponta isso, né, a maior parte da comunicação interna das empresas é responsabilidade da área de RH. Então, elas estão abaixo da área de RH com profissionais muitas vezes subordinados ao diretor de RH, gerente de RH, etc. Mas, conforme a empresa cresce, você vai percebendo que o perfil das empresas é estruturar uma área de comunicação interna, muitas vezes com uma diretoria própria, inclusive, né? E muitas vezes não apenas focada na comunicação interna. Existe também a tendência de uma comunicação institucional, uma comunicação organizacional que não segrega a comunicação externa da comunicação interna, né? Como uma única comunicação que tem o mesmo discurso para dentro e para fora. Então, você vê situações que a empresa tem uma comunicação institucional, uma diretoria de comunicação institucional, e essa diretoria é responsável pela comunicação interna também, né? Mas, na média do mercado, ainda, pelo fato de que a maior parte das empresas é de médio porte, é menor, na média do mercado, a comunicação interna é mais uma função acumulada pelas áreas de gestão, pelas áreas de RH. Muito bem, estamos conversando com Igor Vazoller, que é CEO da Progic, neste Comunicação SA de hoje. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade dessa entrevista. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje conversa com Igor Vazoller, CEO da Project, empresa responsável pela pesquisa Comunicação Interna Trends 2025. Igor, qual que é o perfil profissional que atua na comunicação interna? Você já me disse que a maioria da atividade, ou pelo menos que vocês identificaram, em geral está voltado para a área de recursos humanos. Na área de comunicação, a gente tem
uma gama bastante variada de profissionais, não só profissionais ligados, às vezes, diretamente à área de comunicação, como jornalistas de relações públicas, mas temos pessoas voltadas à área de direito, enfim. É, é possível identificar esse perfil também por conta da pesquisa, quando falamos de comunicação interna? A pesquisa especificamente com relação à formação, né, ela não entra nesse tema, mas pela nossa experiência, a grande maioria dos profissionais que se dedicam à comunicação interna das empresas, eles são os profissionais oriundos das áreas de comunicação social, das formações de comunicação social, né, jornalismo, marketing também, publicidade. Então, essa é a maioria. Mas é claro que, como muitas vezes as empresas, quando elas começam a ter estruturas mais dedicadas, assim, funções com descritivo de cargo mais orientado à comunicação interna, essas iniciativas começam dentro do RH. É comum também você ver profissionais do mundo de RH que começam a ter contato com a comunicação interna, muitas vezes se apaixonam pela comunicação interna e acabam criando carreira lá dentro, mesmo sem ser originalmente uma pessoa formada nas áreas de comunicação, nas disciplinas de comunicação, né? Então a gente tem as duas coisas. Mas a predominância, pelo que a gente observa, das vagas, dos profissionais assim de comunicação interna, eles são profissionais com perfil de comunicador, dos mundos da comunicação interna mesmo. Outro tema que também chama bastante atenção quando a gente fala nas questões de gestões empresariais é o aspecto da liderança. E a liderança ela exerce um papel aí crucial no desempenho de qualquer área e muito tem se falado na necessidade do preparo adequado de executivos para essa função, na medida em que a gestão das empresas passa por aspectos muito dinâmicos da sociedade e isso implica em ter uma atividade bastante antenada, bastante desenvolvida. Eu queria saber de você se, em relação em relação especificamente às lideranças, a pesquisa ela chegou a analisar essa questão, a qualidade dessas lideranças que atuam especificamente na área de comunicação interna? Sim, esse tema da liderança, a relação dos líderes da empresa, de forma geral, não apenas líderes de comunicação, né, mas de toda a liderança da empresa e o impacto que elas têm para que a comunicação corporativa, a comunicação interna da empresa funcione, ele é um tema recorrente em qualquer pesquisa, em qualquer discussão ou fórum voltado à comunicação interna, ele é muito recorrente, porque se reconhece muito o quão estratégico é a atuação do líder para que a comunicação funcione. Eu até recentemente, justamente num evento em que a gente promoveu sobre comunicação interna, e uma pessoa me perguntou se eu pudesse dar uma única recomendação para melhorar a comunicação de uma empresa, e a minha resposta eu até reproduzo aqui, é o seguinte: foco no líder, né? O líder é a principal ferramenta de comunicação interna de qualquer empresa, e quem diz isso sou eu que forneço uma solução tecnológica de comunicação interna, mas a gente tem que reconhecer que uma das principais bases assim de uma comunicação corporativa numa empresa, se você leva em conta os objetivos de uma comunicação interna profissional, que tem a ver com a cultura, com o engajamento, com o alinhamento estratégico das pessoas com a empresa, esses objetivos eles são muito mais facilmente atingidos quando a liderança está fazendo um papel ativo e intencional de fazer a comunicação, né? Então, a liderança é fundamental. E a pesquisa também revela isso. A gente basicamente entrevistou pessoas do mundo da comunicação interna, do mundo de RH, e eles são muito claros em dizer que um dos principais desafios que as empresas enfrentam é justamente tornar o líder um agente de comunicação. Então, ao mesmo tempo, as empresas, apenas um quinto das empresas apresentam, pela pesquisa, apresentam ou têm iniciativas voltadas a evoluir o líder enquanto comunicador, ou seja, treinar, conscientizar, preparar ele para fazer um papel ativo na comunicação. Só um quinto das empresas fazem isso. Então, mas isso é uma coisa que tem crescido. As empresas também estão se conscientizando a respeito desse papel, né? O líder, às vezes, tem esse paradigma de que o papel do líder ele está muito voltado para a gestão da relação dos seus liderados com a empresa, a gestão de desenvolvimento do liderado,
a gestão técnica, né? Qual é a qualidade do trabalho que o meu liderado está fazendo, negociações de remuneração, por exemplo, né? Então, e ele se esquece que ele tem um papel que é um papel estratégico, um papel de influência, um papel de alinhamento dele com a empresa, um papel de garantir a cultura, de comunicar quais são os valores, de comunicar é, as principais diretrizes da empresa também. Então, isso é uma coisa que tem evoluído e precisa evoluir bastante ainda. Agora, Igor, nesse sentido, quais os quesitos que se mostraram mais relevantes e aqueles que apresentaram se apresentaram mais deficitários ou talvez até insuficientes em relação a essa liderança? Foi possível apontar isso, se não na pesquisa, o que você traz de bagagem, de experiência em relação a esse aspecto? A pesquisa não foi assim aprofundada ao ponto de entender os principais quais são as principais queixas, digamos assim, dos comunicadores em relação à liderança, né? A gente basicamente quis saber desse público o quão engajado essa liderança está em relação a uma atividade declarada de comunicação interna mais estratégica para a empresa. E o que a gente percebeu é que apenas 10% da liderança ela é classificada pelos comunicadores como altamente engajada, né? É, e mais de metade dessa liderança é considerada como pouco ou nada engajada. Então, ou seja, da mesma forma que todos reconhecem que o líder é um ator central na comunicação interna das empresas, você percebe que isso ainda não é entendido pela maioria das lideranças na maioria das empresas. Tanto a liderança quanto as próprias empresas. Afinal, como eu comentei antes, apenas 20% das empresas têm alguma iniciativa de desenvolvimento da liderança enquanto comunicadores é, intencionais dentro dessa empresa, né? Não comunicadores, digamos assim, que fazem esse papel de forma não intencional, mas comunicadores que sabem do seu papel de comunicação interna estratégica. Então, o que a pesquisa captou foi isso, né? Esse gap de um lado você entende a importância, mas por outro lado a empresa não investe e o profissional não sabe, muitas vezes, o papel dele na comunicação interna. Bem, e assim chegamos ao final de mais um bloco do Comunicação SA, que recebe Igor Vazoler, CEO da Project. Nós vamos para mais um intervalo e em instantes voltamos com a última parte deste Comunicação SA de hoje. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Meu convidado de hoje é Igor Vazoler, CEO da Project, e aqui falamos sobre as conclusões da pesquisa Comunicação Interna Trends 2025. Igor, no bloco anterior você fez uma referência que me chamou a atenção sobre um quinto das empresas, se bem me recordo, um quinto das empresas que se atém à questão de formação, orientação dos seus líderes, né? Eu queria
falar um pouco mais sobre isso, sobre essa relação dessa rede de apoio a esses profissionais que são tão estratégicos na comunicação interna, para que a comunicação interna seja cada vez mais eficaz. Um quinto de investimento nessa rede de apoio é pouco ainda, não é, Igor? Sem dúvida. Por exemplo, né, as empresas já são muito cientes da importância de você desenvolver o seu líder. As áreas de treinamento e desenvolvimento são áreas é, geralmente muito bem servidas de investimento por conta das empresas, médias e grandes, é, porque a liderança, elas é obviamente muito reconhecido como quão impactante elas são no resultado da empresa. Mas percebe-se que, especificamente com relação à comunicação, isso não está tão bem percebido ainda, né? Então, as áreas de comunicação interna, entre as queixas principais das áreas de comunicação interna, está elas se sentirem percebidas como meros prestadores de serviço dentro das empresas. Ou seja, eu preciso comunicar alguma coisa, eu peço para a área de comunicação fazer. E isso é um papel um pouco operacional, né? As áreas de comunicação interna, elas devem ser percebidas cada vez como áreas mais estratégicas, que planejam o discurso, que capacitam os líderes a eles poderem fazer as comunicações, em alguns casos, né? E não simplesmente solicitar que se faça uma comunicação, ou seja, entender que a área de comunicação interna é um formatador de texto, de design, para poder fazer uma peça de comunicação, mandar um e-mail, colocar na TV. Então, eu acho que até é uma coisa bidirecional, né? Enquanto a liderança puder ser desenvolvida enquanto comunicadores, isso vai permitir que as áreas de comunicação interna, digamos assim, se libertem um pouco do papel meramente operacional de comunicar, já que isso vai ser feito em parceria, digamos assim, com as outras áreas. Inclusive, no evento recente que a gente fez, falou-se muito isso, né? A área de comunicação interna tem que ser vista como parceira das lideranças no seu papel de comunicar. O principal comunicador das empresas são os líderes. Então, esse desenvolvimento, a importância de as empresas investirem no desenvolvimento, na conscientização, na preparação dos líderes para fazer um papel comunicador, é uma das chaves para que as áreas de comunicação interna possam ser efetivamente mais estratégicas dentro das empresas e não apenas prestar um serviço de comunicação, muitas vezes operacional. Isso é importante também, né? É óbvio, mas não pode se resumir apenas a isso. Elas precisam ter os dois lados, o lado da operação, de construir os comunicados, de medir os comunicados, mas elas precisam também, ou seja, servindo também as áreas, mas elas precisam também ser atores proativos na definição de estratégias, na preparação das lideranças, nos feedbacks, enfim, em capacitar a empresa para se comunicar melhor de forma geral. Agora, eu queria falar um pouquinho, Igor, sobre as ferramentas utilizadas na área da comunicação interna das empresas. A pesquisa chegou a abordar esse tema. Eu acredito assim que ao longo da pandemia, talvez tenha sido o momento mais desafiador das empresas, porque boa parte dos empregados estavam em suas casas, então você manter uma comunicação eficaz, você atuar pela preservação da cultura organizacional, que passa também pela comunicação interna, foi um grande desafio. E a pesquisa chegou a explorar esse aspecto das ferramentas que hoje são mais utilizadas. Mural, por exemplo, é uma coisa que ainda é utilizada, né? Existe uma predominância já para a comunicação interna feita a partir de inteligência artificial. O que vocês perceberam nessa pesquisa, se é que ela se ela tocou nesse tema? Esse tema é recorrente, é muito importante para a gente pesquisar e poder informar o mercado sobre como o mercado está atuando, as ferramentas que ele está utilizando, a efetividade dessas ferramentas. E uma coisa que é constante nas pesquisas e também nos fóruns em que a gente fala é que, primeiro, não existe uma ferramenta que é a melhor. Tudo depende do contexto, depende da característica da empresa, do perfil do público, do orçamento, da cultura da empresa também, isso é um fator muito importante. Então, feitas todas as ressalvas de que a comunicação interna começa na liderança, começa no face a face, é também muito reconhecido de que a escala que as empresas alcançam, né, a amplitude, o número de colaboradores, a quantidade de filiais, as dificuldades técnicas que você tem para fazer uma mensagem chegar, elas tornam necessário que você adote soluções
de TI, soluções técnicas, de produto, para fazer o papel, digamos, de levar essa informação lá onde o colaborador está, no canal em que ele consome. Então, as ferramentas elas são um apoio para isso, né? E aí você tem vários tipos de ferramenta no mercado para para permitir a comunicação acontecer, para fazer com que a mensagem chegue. E isso depende de empresa para empresa. Algumas coisas elas são consistentes. A gente tem tido nas últimas pesquisas, nos últimos anos, sempre uma lista de principais ferramentas que as empresas declaram interesse em investir no próximo ano ou em adicionar, né? A TV corporativa, o aplicativo, rede social, elas estão sempre presentes e teve uma novidade muito interessante esse ano, que foi a liderança dos podcasts como a principal ferramenta que as empresas estão declarando interesse em começar, em investir. Então, podcast já é parte da cultura das pessoas, elas consomem podcasts no YouTube, nas plataformas de áudio também, como Spotify, entre outras, e as empresas descobriram o podcast como um canal de comunicação também com seus colaboradores. Isso é muito interessante. Outro insight muito bacana, além da gente ter essa questão, quando a gente pergunta, né, que tipo de canal você pretende investir mais ou menos no ano que vem, a gente tem normalmente essa lista que a gente comentou. Os canais mais tradicionais, como o mural impresso e o e-mail, eles têm uma intenção de investimento menor. Mas é muito interessante que, ao mesmo tempo, enquanto o e-mail é o canal que tem a menor intenção de ampliação ou de investimento no ano seguinte, ele também apareceu na pesquisa como o canal mais efetivo de comunicação interna. Isso é muito interessante e também ajuda a quebrar alguns paradigmas que dizem que o e-mail ficou para trás, que o e-mail é um canal do passado. O e-mail ainda é um canal extremamente importante que as empresas não podem abrir mão por uma questão de uma moda, né? De novos canais que estão surgindo. Então, o comunicador tem que olhar a questão de canais de uma forma muito estratégica, muito cética, refletindo bem. Muitas vezes o fazer melhor com menos canais é melhor do que fazer de forma mediana em muitos canais. Então a gente viu isso na pesquisa, a gente viu as pessoas comentando as referências de mercado falando sobre isso também no nosso evento Comunica Aqui, que aconteceu no mês passado. A importância de você fazer bem os canais que você tem e não simplesmente sair adicionando canais. Mas isso é bem interessante. Ao mesmo tempo, você tem essa percepção de que canais como TV corporativa, como aplicativo, eles são tendências de futuro, e basicamente pelo fato de que o principal problema que as pessoas reportam, quando você pergunta para as pessoas assim, qual é o seu principal desafio de comunicação interna, o alcance continua sendo o principal desafio de comunicação interna das empresas, né? Ou seja, como que eu faço a pessoa lá na ponta, lá numa filial do interior de um estado pequeno do norte, por exemplo, ou talvez um profissional que não usa computador, como eu faço para minha informação chegar lá? Então, como esse é um desafio muito importante que as empresas têm, essas ferramentas costumam apoiar e aumentar essa taxa de alcance, né, de acesso. Então, de forma geral, a gente percebeu isso, que existe uma tendência muito grande de fazer melhor os canais que você utiliza, de não adotar mais canais do que você precisa, entender qual é a característica da empresa, que tipo de profissional você tem, qual é a cultura da empresa, onde eles estão, para poder escolher os melhores canais. E dentre esses canais, a gente tem uma lista dos que têm tido maior interesse em ampliação. Podcast, aplicativo, TV corporativa, rede social, portal, esses são os principais. Enquanto e-mail, chat interno, jornal, esses têm uma intenção de ampliação menor, embora a efetividade, por exemplo, do e-mail lidera entre todos esses canais. Muito bem, você fez aqui um recorte interessante sobre os mecanismos que são utilizados. Que outras conclusões vocês tiram, a gente agora indo já para o final da nossa conversa, do nosso encontro, que outras conclusões vocês tiram, conclusões relevantes deste estudo que vocês desenvolveram, Comunicação Interna Trends 2025, Igor? Eu acho que, bom, algumas coisas se confirmam. Eu acho que uma das conclusões que se confirma é que a comunicação interna continua crescendo, tanto em termos de tamanho, de orçamento, na percepção de importância estratégica que as altas lideranças dão para a comunicação interna. Existe essa tendência. A gente também conclui
que esse processo de humanização das empresas, que meio que anda de lado a lado com a comunicação interna, também tem continuado a avançar, apesar do que eu chamo de talvez ventos contrários que vêm do mundo externo, da geopolítica, muitas empresas questionando iniciativas de diversidade, de inclusão, mas isso, apesar dessa percepção, não tem se mostrado na grande maioria das empresas. Elas continuam investindo em se comunicar melhor, em valorizar o colaborador. Isso é muito importante para nós que estamos nesse ecossistema de gestão de pessoas de forma geral, o RH de forma geral. Eu acho que a comunicação interna está dentro desse ecossistema, e eu acho importante trazer essa percepção, né? Uma outra coisa que eu também acho, pela pesquisa e pelo que a gente observa no mercado e pelos dados da pesquisa, que a inteligência artificial, apesar de ser uma coisa que tem crescido muito, ela ainda é minoritária como ferramenta dentro da comunicação interna. Eu acho que não tem como negar que ela vai ganhar um papel cada vez mais relevante, tornando mais eficiente o trabalho das pessoas, ajudando em muitas áreas, mas ela ainda é utilizada por uma minoria das empresas na sua comunicação interna, né? Outra conclusão que eu acho importante é essa questão do e-mail, a importância de você é, perceber os teus canais, a efetividade deles, a ideia de que, apesar de ser o canal talvez mais antigo, digital, o e-mail continua sendo o canal mais utilizado e com a percepção de maior efetividade das empresas. Então, canais de comunicação como newsletters, né, elas não podem ser abandonados. Isso é uma coisa importante. A TV corporativa, o aplicativo, portais têm crescido. Isso é uma conclusão que se mantém ao longo dos anos. E a outra coisa importante é que o principal desafio das empresas continua sendo alcançar os colaboradores, né? E, por fim, que a liderança, a mensuração de dados são as principais áreas de desenvolvimento. Assim. Como fazer o líder ser um comunicador, ser uma voz participante da estratégia de comunicação interna da empresa, como mensurar os resultados da comunicação interna. Essas são as grandes tendências que a gente vê os comunicadores repetindo ano após ano, né? Então, dá para prever um pouco também de como vai ser o futuro quando a gente observa essas coisas que se repetem muito, né? Então, de forma geral, essas são as principais conclusões que eu tiro da pesquisa e um pouco do que a gente observa do mercado. Igor, a pesquisa ela é possível a ser acessada ou ela é um produto exclusivo para os seus clientes? Não, a pesquisa, da mesma forma como nós convidamos para participar todo o mercado, toda a nossa base de contatos, que a grande maioria dessa base de contatos são de empresas que não são ou ainda não são nossos clientes, ela também é divulgada publicamente. A gente divulga ela tanto no nosso site, projic.com.br, quanto no blog, que é Projic Produz, endomarketing.tv. Lá basta pesquisar por pesquisa de comunicação interna 2025 ou comunicação interna Trends 2025. Você consegue fazer o download do PDF com os dados da pesquisa e você consegue acessar o dashboard interativo, né? A gente construiu um Power BI com os dados da pesquisa para que as pessoas interessadas possam fazer segmentações específicas da pesquisa. Poxa, eu quero ver pesquisa não de forma geral, mas eu quero ver pesquisa só para o meu segmento de mercado, para a minha indústria, para o meu porte de empresa, né? Então, essa interatividade na análise dos dados costuma ser bem interessante também. Então, quem entrar lá vai conseguir tanto o PDF quanto a pesquisa, o dashboard interativo. Fica, portanto, a dica. Eu quero agradecer bastante ao Igor Vazoller, CEO da Project, pela oportunidade dessa conversa. Igor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Marcos. Espero que a gente possa ter trazido alguns insights novos aqui para a nossa audiência. Sem dúvida. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.